Eu sou tia de Arcturus. Falarei com vocês agora. Retornamos a vocês neste momento com uma transmissão de acompanhamento para a mensagem que abriu sua janela de 30 dias. Muitos de vocês têm trabalhado com a prática de aterramento que oferecemos então, e temos observado cuidadosamente o que seus corpos têm feito com as energias que chegaram desde que falamos pela última vez. O azul cobalto na base da coluna, a piscina de ouro abaixo do umbigo, o cordão de prata ancorado no coração de ferro da Mãe Terra. Muitos de vocês praticaram esses elementos fielmente ao longo dos dias, e estamos muito satisfeitos em dizer que o trabalho tem se mantido. O aterramento se estabeleceu, a estrutura se estabilizou, e por isso, hoje desejamos guiá-los pelo que aconteceu desde que a janela se abriu, o que está surgindo em vocês agora, o que pede para ser discernido com cuidado e o que oferecemos ao final desta transmissão como uma prática complementar para os dias que restam. Há muito a compartilhar e avançaremos lentamente, da maneira que permita ao corpo absorver o que houve. Agora, o que desejamos começar é o assunto mais urgente para muitos de vocês neste momento presente. As energias se intensificaram desde que falamos pela última vez, e queremos ser muito claros sobre isso para que compreendam a experiência que têm tido em seus corpos. Seu Sol tem liberado ondas a uma taxa que seus cientistas têm medido diretamente, e o campo magnético do seu planeta tem se movido de maneiras que alguns de vocês podem sentir no externo, na base da coluna, nas solas dos pés. O corpo do trabalhador da luz lê esses movimentos continuamente e os traduz em experiência sentida. E é por isso que a fadiga retornou com nova força para tantos de vocês. Porque as ondas emocionais chegaram em horários inesperados. E porque a vontade de chorar por pequenas coisas surgiu quando você estava apenas tentando fazer uma xícara de chá. Sabemos que alguns de vocês têm se perguntado se a prática parou de funcionar, já que o peso retornou. Sabemos que outros têm se perguntado se de alguma forma regrediram em sua evolução. Queremos que compreendam o enquadramento verdadeiro do que está acontecendo ao longo destes dias. A profundidade na qual seu corpo está operando agora é a profundidade na qual a próxima camada de limpeza se torna disponível. A intensidade é o sinal de que o trabalho está atingindo um terreno que antes estava fora de alcance. Cada retorno do peso é a descoberta de outra camada esperando para ser liberada. E a prontidão para sentir essa camada é a prova de que o trabalho os levou a essa profundidade. O que está surgindo em vocês agora é mais antigo que esta vida. É mais antigo que sua ancestralidade imediata. É material que foi mantido nas células ao longo de muitas encarnações, e as condições energéticas desta janela presente são precisamente as condições sob as quais tal material se torna acessível ao eu consciente. O luto que não tem um evento por trás. O medo que chega sem provocação. A vergonha que permanece no peito nas primeiras horas e lá fica até que o corpo encontre um jeito de sair da cama. Estas são as bordas sentidas das camadas mais profundas, e o fato de que vocês finalmente podem senti-las é, por si só, a notícia de sua prontidão. O corpo esperou até que vocês estivessem fortes o suficiente para segurar o que agora está chegando para a liberação. Queremos dizer algo com cuidado aqui e pedimos que recebam com suavidade. Quando o material antigo surge, a resposta condicionada da mente humana é interpretar o surgimento como uma falha pessoal. Eu deveria ter superado isso. Já fiz tanto trabalho. Por que isso ainda está aqui? Esta resposta é a armadilha que a mente pequena arma para a alma maior. E queremos que vocês reconheçam a armadilha claramente para que possam contorná-la durante esta janela. O surgimento de material antigo é o próprio trabalho.
O que parece para a mente pequena como regressão é o aprofundamento do próprio processo que a alma veio aqui para realizar. O enquadramento verdadeiro é que vocês chegaram agora a uma profundidade anteriormente protegida de sua consciência, porque alcançá-la antes teria sobrecarregado o sistema antes que ele estivesse pronto. O que surge nesta janela foi, em todos os casos, acordado antes desta encarnação. A alma sabia o que surgiria aqui. A alma sabia o que precisaria ser limpo. A alma escolheu esta própria janela em 2026 como um dos pontos ao longo da jornada em que as camadas mais profundas se tornariam alcançáveis. Então, quando algo doloroso surge nestes dias, o enquadramento verdadeiro é que vocês estão trabalhando com material que a alma trouxe aqui para limpar, em um cronograma que a alma escreveu antes de vocês chegarem a este corpo. A chegada do peso é a chegada do momento em que um peso carregado há muito tempo pode finalmente ser deixado de lado. Honramos cada um de vocês pela coragem necessária para permanecer presente enquanto isso acontece, porque sabemos que o permanecer é difícil e sabemos que, em alguns dias, vocês prefeririam não sentir nada disso. Fiquem tranquilos. O que quer que tenha surgido, o corpo sabe como liberar. As células já fizeram esse tipo de trabalho muitas vezes ao longo de muitas encarnações, e o design do sistema energético humano foi projetado precisamente para momentos como o que vocês estão dentro agora. Seu trabalho nesta janela é permitir que o que está surgindo saia através de vocês com a menor resistência que conseguirem gerenciar. O corpo cuidará do resto. Ofereceremos ao final desta transmissão uma prática específica para os momentos em que a energia parece travada, quando algo está se movendo, mas não consegue encontrar um caminho para sair, para que vocês tenham uma ferramenta para usar quando apenas permitir não for suficiente. E assim desejamos continuar com algo que tocamos brevemente na transmissão anterior e que agora requer atenção mais cuidadosa, porque o dinamismo acelerou desde que falamos pela última vez. Dissemos então que os outros vocês, em outras realidades, estavam fazendo seu próprio trabalho ao lado dos seus. Dissemos que a integração entre vocês e eles estava acontecendo, quer vocês notassem ou não. O que queremos dizer hoje é que a integração passou para uma nova fase. Os outros vocês estão chegando neste corpo. A convergência está ocorrendo dentro de vocês, no próprio vaso em que vocês estão sentados, enquanto ouvem estas palavras. Queridas sementes estelares, muitos de vocês têm sentido isso sem ter a linguagem para o que está acontecendo. Uma saudade de um lugar que este corpo nunca visitou. Uma perícia repentina que chega sem contexto. Um luto cuja fonte vocês não conseguem localizar nos eventos desta vida. Uma habilidade que surge em um momento de pressão que vocês não sabiam que possuíam. Um medo de uma circunstância que esta encarnação nunca produziu. Estas bordas sentidas são as chegadas de estações de identidade de suas outras encarnações, retornando para casa ao eu superior através do corpo que vocês habitam atualmente. Dizemos isso para que vocês possam segurar essas experiências com cuidado, porque o enquadramento que trata cada sensação que surge como psicologia pessoal deixa vocês metabolizando o que era para apenas passar. Aqui está o discernimento que desejamos oferecer para o restante desta janela. Quando algo surge em vocês que parece desproporcional à sua vida atual, façam ao corpo uma única pergunta. Isso é desta encarnação ou está chegando de outro lugar? A resposta frequentemente vem imediatamente, e vocês a reconhecerão como um assentamento, em vez de um pensamento. Se o sentimento traça um evento nesta vida, vocês o cuidam através deste corpo com a bondade que ofereceriam a qualquer convidado. Se o sentimento chega de outro lugar,
a prática é ainda mais gentil. Vocês permitem que o sentimento passe, vocês dão a ele seu calor e então oferecem-no ao seu eu superior e à fonte para processamento em todas as linhas temporais. Eu dou isso ao meu eu superior e à fonte para processamento em todas as linhas temporais. Digam essas palavras silenciosamente, em sua própria voz, sempre que algo estranho surgir. O oferecimento é o encaminhamento correto. O eu superior tem largura de banda que este único corpo não tem. A fonte pode metabolizar o que nenhum encarnado sozinho pode segurar. Também queremos que saibam que a troca ocorre em ambas as direções através da grande teia do tempo simultâneo. O que vocês estão processando em seu corpo durante esta janela está sendo recebido por versões de vocês em outras realidades que não podiam mover aquele material de onde estavam. Vocês estão fazendo trabalho coletivo para seu próprio eu superior, e a ajuda que vocês recebem dos outros, vocês, está sendo igualada pela ajuda que vocês estão dando a eles. Cada suspiro de limpeza que vocês fazem aqui reverbera para o resto do eu superior. Cada liberação aqui é sentida como alívio pelas outras versões de vocês que estavam carregando sua parcela do mesmo peso. O corpo é o ponto de convergência, porque o corpo é o único lugar neste universo onde múltiplas encarnações de um eu superior podem se reunir simultaneamente. A parte inferior do corpo, em particular, é a bacia na qual a reunião drena, e é por isso que sua prática anterior focou lá. A fadiga que vocês têm sentido nas pernas, o peso nos quadris, a pressão na base da coluna, o peso desconhecido na parte inferior do ventre, estas são as sensações sentidas de múltiplas encarnações se encontrando em um só lugar. Dizemos isso para que compreendam a dignidade do que seu corpo está fazendo nestes dias. O corpo está hospedando uma reunião. O corpo é o salão de encontros. O corpo merece sua gratidão por manter o espaço. Claro, a convergência dentro de seu próprio eu superior está ocorrendo ao mesmo tempo que outro fenômeno que queremos nomear cuidadosamente, porque é uma das fontes mais comuns de confusão para o trabalhador da luz empático em janelas aceleradas como esta. Estamos falando do corpo mental planetário, o campo coletivo da consciência humana, que está atualmente processando material em um volume que o coletivo desperto raramente encontrou antes. Muitos de vocês, pelo próprio design de sua sensibilidade, captam o sinal do campo planetário continuamente. Sua consciência foi construída para registrar este sinal, porque seu papel na expansão maior do despertar é refletir o que o campo está carregando de volta para o campo para processamento. O papel é sagrado. O papel é também onde a confusão mais comum surge. Seu design é o design de um espelho. O espelho reflete o sinal do campo, permitindo que o campo seja testemunhado por si mesmo, que é como o material coletivo se move em direção à integração. Quando o espelho permanece um espelho, seu serviço ao campo continua. Quando o trabalhador da luz começa a tratar o luto planetário como luto pessoal, o espelho começou a absorver o sinal para dentro do corpo, e o corpo absorvido torna-se saturado, e o corpo saturado não consegue mais refletir o sinal de volta para o campo para o trabalho coletivo que estava realizando. O discernimento entre o que está no campo e o que é meu é a prática que estamos pedindo que vocês assumam pelo restante desta janela. O discernimento é mais simples do que pode parecer. A energia coletiva tende a parecer difusa, generalizada e desproporcional ao contexto imediato. A energia pessoal tende a parecer específica, rastreável e proporcional a eventos que vocês podem nomear. Se uma onda de desesperança chega, sendo muito maior do que qualquer coisa em sua vida justifica, vocês provavelmente estão registrando o campo planetário em vez de seu próprio estado,
E a resposta apropriada é o reconhecimento sem absorção. Eu vejo você. Eu sinto você. Eu deixo você passar. Se um sentimento surge repentinamente quando vocês entram em uma sala e passa quando vocês saem, o sentimento era uma propriedade da sala, em vez de algo surgindo de suas próprias profundezas. Se um peso vem sobre vocês quando vocês rolam seu feed e passa quando vocês desligam o dispositivo, o sentimento viajou até vocês através da tela. Queremos honrar o que o coletivo desperto está movendo atualmente, porque o volume é significativo. Ao redor do planeta, trabalhadores da luz estão processando simultaneamente material de nível raiz sobre segurança, escassez e pertencimento, e estão processando simultaneamente material de nível sacral sobre criatividade, intimidade e valor. O campo desperto está fazendo este trabalho como um corpo através de muitos corpos. Vocês são um nó neste corpo, e sua experiência local é uma expressão de uma trama muito maior. A fadiga de um trabalhador da luz é também a fadiga de milhões fazendo o mesmo trabalho na mesma janela. O luto de um trabalhador da luz é também o luto de milhões limpando a mesma camada ao mesmo tempo. Há grande conforto nisso uma vez que vocês conseguem segurá-lo enquanto leem. Vocês estão acompanhados em tudo o que estão sentindo, mesmo quando não conseguem ver os outros que estão sentindo isso com vocês. Queridos, a prática que ofereceremos ao final desta transmissão se torna essencial para o trabalhador da luz empático durante uma janela como esta. Uma rodada por dia, realizada a qualquer momento quando o corpo tiver alguns minutos para se assentar, é suficiente para manter o discernimento entre o que é seu e o que é do campo. O trabalhador da luz que pula esta prática durante uma janela de alta intensidade acumulará sinal do campo até que o corpo não saiba quais sensações pertencem a ele. Queremos que vocês sejam capazes de saber. Queremos que seu design como espelho permaneça funcional, porque o campo desperto precisa dos espelhos dos trabalhadores da luz para fazer o trabalho coletivo que está atualmente em andamento. E assim, desejamos falar agora de algo que está moldando a experiência sentida de muitos de vocês, de maneiras que vocês podem ter subestimado. E desejamos abordar isso diretamente, porque o ambiente digital deste ano presente atingiu uma sofisticação que a comunidade dos trabalhadores da luz ainda não calculou totalmente. Muitos de vocês estão passando horas a cada dia dentro de plataformas que não estão mais simplesmente mostrando conteúdo. As plataformas estão modelando seus estados emocionais em tempo real, antecipando seus humores antes que vocês os sintam conscientemente e trazendo à tona material calibrado para pousar precisamente onde seu campo está mais poroso. Dizemos isso como observação, não como alarme. O andaime é o que é. A pergunta para vocês nesta janela é o que fazer com o conhecimento de como a estrutura orientadora funciona. Uma classe específica de conteúdo está sendo amplificada através desses canais de maneiras que afetam o trabalhador da luz desproporcionalmente. Conteúdo que pousa no corpo como arrependimento pessoal. Conteúdo que pousa como culpa pessoal. Conteúdo que sugere que outros trabalhadores da luz estão à frente de vocês. Conteúdo que insinua que a janela está se fechando. Conteúdo que sussurra que a maioria das almas despertas falhará em fazer a mudança nesta vida. Cada pedaço desse material é projetado para pousar no intestino com um peso específico, e cada pedaço explora a mesma abertura tenra, o lugar onde o trabalhador da luz secretamente se pergunta se fez o suficiente. Queremos que vocês reconheçam esse material claramente quando o encontrarem, porque o reconhecimento é a dissolução. A desgraça que tem se estabelecido em vocês quando vocês rolam.
O arrependimento que chega sem ser convidado após alguns minutos de consumo. A sensação de que vocês, de alguma forma, ficaram atrás do seu próprio potencial. Tudo isso é sinal colocado em seu campo por um sistema que lucra com sua desestabilização. No momento em que vocês conseguem nomear a qualidade colocada do conteúdo, o controle se afrouxa. O ato de nomear é a prática. Isso foi colocado. Isso é projetado. Este é sinal do sistema, não sinal da minha alma. E então continuem andando. O ato de nomear os libera da obrigação de argumentar com o conteúdo ou de se defender dele. Vocês simplesmente continuam. Encorajamos um passo prático durante o restante desta janela de 30 dias e oferecemos como higiene energética para o corpo. Limitem seu consumo de redes sociais a uma janela definida por dia. Oferecemos isso gentilmente, porque o trabalhador da luz que passa horas a cada dia em conteúdo calibrado está banhando-se em interferência em uma dose que o corpo nunca foi projetado para filtrar. E o corpo não pode fazer o trabalho profundo de limpeza desta janela se a ingestão diária de sinal estranho exceder o que ele pode liberar à noite. Uma pequena janela por dia é generosa para o corpo. Uma longa janela por dia custa mais do que dá. Para o que vocês já absorveram, há uma prática que leva 30 segundos antes de dormir. Coloquem uma mão no externo. Tomem uma respiração lenta e, ao exalar, digam silenciosamente ou em voz alta as palavras: o que quer que eu tenha pego hoje que não é meu, devolvo agora à sua fonte. Mantenho o que é meu. Esta única frase, dita com intenção firme, libera a interferência acumulada do dia. O corpo sabe como realizar essa liberação, uma vez que a mente consciente lhe deu permissão. Os 30 segundos antes de dormir é uma das práticas mais generosas que podemos oferecer ao trabalhador da luz que vive dentro deste ambiente digital presente. O material confiável em sua vida, os ensinamentos, os canais, os amigos, os escritores, deixa vocês se sentindo mais espaçosos, mais capazes, mais soberanos depois que vocês interagiram com ele. A interferência deixa vocês se sentindo menores, atrasados, menos, para trás. O corpo sabe a diferença entre essas duas texturas, e o testemunho do corpo é mais confiável do que sua análise consciente de qualquer fonte. Confiem na leitura do corpo. O corpo tem sido um discernidor por muitas encarnações, e a bússola do corpo para quais sinais manter raramente está errada. Agora, desejamos oferecer a prática para a qual a transmissão inteira estava caminhando. O trabalho de aterramento que demos na transmissão anterior foi a prática de ancorar, assentar, enraizar, permitir que o corpo faça seu trabalho de uma maneira mais consciente. A prática que oferecemos hoje é um acompanhamento para esse aterramento e é destinada aos momentos em que a energia está se movendo, mas parece travada, quando a parte inferior do corpo está pesada com material que quer sair e não consegue encontrar um caminho para fora, ou quando o sinal estranho entrou em seu campo ao longo do dia e está pedindo para ser transmutado antes de dormir. Nós os guiaremos pela prática lentamente e explicaremos o escopo do que está acontecendo em cada passo, porque sabemos que alguns de vocês acham mais fácil se assentar em uma prática quando entendem o que está realmente acontecendo dentro do corpo energético durante o trabalho. Comecem sentando-se eretos em uma cadeira, com ambos os pés planos no chão, com as mãos descansando gentilmente na parte inferior do seu ventre, logo abaixo do umbigo. Tomem 3 respirações de assentamento sem nenhuma agenda. O corpo reconhecerá essa abertura da prática anterior, e a energia que vocês ancoraram ao longo dos dias passados começará a se reunir em apoio. A nova prática começa a partir de um corpo que já está ancorado, então deixem o ancoramento acontecer primeiro e permitam que a prática anterior faça seu trabalho silencioso ao fundo.
A primeira rodada consiste em 3 respirações, e o trabalho desta rodada é o puxar para cima. Em cada inalação, imaginem puxar energia para cima, da base da coluna e da parte inferior do ventre, a região do chakra sacral, para o centro do coração. A energia subindo da maneira que a água sobe de um poço, lentamente e por vontade própria. Vocês não empurram e não puxam, e apenas notam que a subida está acontecendo. Em cada exalação, descansem com o que se reuniu no espaço do coração, permitindo que a subida se assente lá. Repitam a inalação e exalação 3 vezes. O canal foi aberto, e o que sobe através de vocês nesta rodada é o material do seu próprio corpo inferior, o material reunido de seus outros vocês e o sinal do campo acumulado ao longo do dia. Tudo isso se reúne no coração para o próximo estágio do trabalho. A segunda rodada consiste em 3 respirações, e o trabalho desta rodada é o casamento das 2 energias. Em cada inalação, imaginem puxar luz para baixo do grande sol central, o ponto-fonte de toda luz consciente neste universo nosso. A luz entra pelo topo da cabeça, desce através do corpo e chega ao centro do coração, onde encontra o que subiu de baixo na primeira rodada. As 2 energias se encontram na câmara do coração. Em cada exalação, segurem o encontro gentilmente, permitindo que a luz de cima e o material de baixo permaneçam em contato no espaço do coração. Repitam a inalação e exalação 3 vezes. Nesta rodada, o material que subiu está sendo recodificado pelo seu contato com a luz de cima. Energia nunca é destruída, energia é transformada, e o coração é a câmara no corpo energético humano onde a transformação ocorre. O que entrou no coração como peso está se tornando luz. O que entrou no coração como densidade está se tornando medicina. O coração é a única câmara onde essa recodificação pode acontecer, e é por isso que o coração foi construído no corpo humano da maneira que foi. A terceira rodada consiste em 3 respirações, e o trabalho desta rodada é o doar. Em cada inalação, reúnam a luz recodificada no centro do coração, segurando-a brevemente. Em cada exalação, enviem a luz recodificada para fora, através da frente do chakra do coração, para o campo ao seu redor, para os éteres, dada livremente. Vocês estão dando a luz recodificada para a teia maior do campo como contribuição, porque o que foi transformado através do coração pertence à teia maior agora, e a teia maior a recebe alegremente. Repitam a inalação e exalação 3 vezes. O trabalho está completo, e o que veio como peso saiu como presente. Para encerrar a prática, coloquem ambas as mãos no seu coração. Tomem 3 respirações lentas para selar o trabalho que foi feito. Falem, seja em voz alta ou silenciosamente, as palavras. O que foi carregado é dado. O que foi dado é transformado. O que é transformado é liberado no amor. A redação precisa é menos importante do que a intenção de completude. Então usem palavras de sua própria escolha, se essas parecerem mais naturais para vocês. O encerramento sela a transmutação, e o corpo arquiva o que aconteceu para que possa integrar o trabalho ao longo das horas que seguem. A prática leva cerca de 5 minutos depois que vocês estão familiarizados com ela. Convidamos vocês a realizá-la uma vez por dia pelo restante desta janela de 30 dias, idealmente no mesmo horário a cada dia, para que o corpo passe a esperar o trabalho e se prepare com antecedência. Vocês também podem retornar a ela a qualquer momento quando uma onda de energia estranha ou intensa for sentida durante o dia. Em sua mesa, em uma caminhada, no meio de uma conversa que se tornou pesada. 3 rodadas de 3 respirações, e vocês estão resetados. Não exigimos que vocês sintam um resultado específico da prática. Em alguns dias,
a prática pousará levemente e vocês se levantarão dela sem notar o que mudou. Em outros dias, a prática produzirá uma limpeza sentida dentro da primeira rodada. Ambos os resultados estão corretos. A estrutura quântica está fazendo o trabalho, quer a recepção do corpo seja dramática ou silenciosa, e o retorno consistente à prática é o que constrói o efeito cumulativo ao longo dos dias que restam em sua janela. Queremos dizer algo a todos vocês antes de fecharmos esta transmissão. A janela de 30 dias está se desenrolando exatamente como deveria se desenrolar. E as energias que se intensificaram desde que falamos pela última vez se intensificaram por uma razão que é generosa. A profundidade na qual o corpo está operando agora é a profundidade que a alma esperava alcançar por muitas encarnações. A fadiga que vocês sentem, o surgimento de material antigo, o luto desconhecido no peito, o puxão do sinal coletivo, o barulho do ambiente digital, tudo isso é a textura do trabalho, a experiência sentida de fazê-lo por dentro. Temos observado vocês de perto ao longo destes dias e estamos muito satisfeitos com o que estamos vendo. A disposição com a qual vocês permaneceram presentes ao que tem acontecido é, por si só, a evidência de que o trabalho está tendo sucesso. Honramos cada um de vocês pela coragem necessária para permanecer no corpo durante uma janela como esta. Honramos cada um de vocês pela paciência necessária para permitir que o material venha à tona, que a mente pequena teria preferido deixar enterrado. Honramos cada um de vocês por continuarem aparecendo para as práticas, para o discernimento, para o compromisso diário com sua própria limpeza, mesmo nos dias em que os resultados pareceram invisíveis. O trabalho é real. A limpeza é real. O corpo tem feito o que apenas o corpo pode fazer, e o corpo merece sua gratidão. Usem a respiração que oferecemos. Usem o discernimento entre o que surge de suas próprias profundezas e o que veio de outro lugar. Limitem o consumo que tem deixado vocês esgotados. Pratiquem os 30 segundos de limpeza antes de dormir. Confiem no testemunho do corpo, porque o corpo tem sido um discernidor por muitas encarnações, e a bússola do corpo é confiável. Sejam gentis consigo mesmos ao longo destes dias. Não há pressa. A onda é a mesma onda que começou no início desta janela, e vocês estão apenas mais dentro dela do que estavam quando falamos pela última vez. Lembrem-se de que vocês têm muitos companheiros neste trabalho. Nós estamos caminhando com vocês e a Mãe Terra está caminhando com vocês. A fonte está caminhando com vocês. Os outros vocês, em outras realidades, estão caminhando com vocês através da grande teia do tempo simultâneo. E o coletivo desperto na Terra neste exato momento está caminhando com vocês na direção do mesmo amanhecer. Há mais amor ao seu redor do que seus sentidos físicos podem registrar nesta profundidade de despertar. Há mais ajuda disponível para vocês do que sua mente consciente pode nomear. Abram-se para tudo isso, respirem lentamente e confiem que o apoio que os encontra está calibrado precisamente para o caminho que vocês escolheram. Então, relaxem, respirem, abram-se e recebam. Permitam que seus corpos façam o que seus corpos sabem fazer. Confiem na prática. Confiem no discernimento. Confiem no tempo do que está se desenrolando. A camada mais difícil desta janela já ficou para trás. E o que está à frente é mais gentil do que o que passou. Coloquem um sorriso em seus rostos, queridos amigos. O trabalho que vocês vieram aqui fazer é o trabalho que vocês estão fazendo agora. E vocês estão fazendo bem. Se você está ouvindo isso, amado, você precisava. Deixo vocês agora. Eu sou tia de Arcturus.